hoje eu vou dar dicas de como pintar o rostinho da Minnie, tá bom? Eu vou só dar uma explicaçãozinha rápida para quem tá começando, né, a pintar, para posicionar o desenho sempre no meio do pano de prato, no caso, o pano de prato, uma camiseta, qualquer lugar que você for pintar. Você sempre tem que centralizar o desenho. Eu sempre meço com o cabo do pincel, ou eu dobro o desenho ao meio e tento achar o meio do desenho, para ficar bem no centro. Aí eu meço com a pontinha do pincel, eu vejo tanto que tem desse lado, aí eu vou lá pro outro lado e meço igual, mais ou menos, e tento achar um meio, e para posicionar ele no meio, tá bom? Aí aqui no caso, o Mickey e a Minnie, ele está sobre um murinho, né? Um desenho. Então, eu peguei o stencil que eu ia usar, vi mais ou menos o tanto de espaço que ele ia utilizar aqui, fiz uma marcaçãozinha para poder riscar o meu risco no lugar certinho, para ele não ficar nem muito para cima, nem muito para baixo, tá bom? Aí é só posicionar o stencil, fazer batidinhas, né? E ir pulando a parte do bracinho, né? Da mãozinha dela. E aqui em cima também é a mesma coisa. Eu posicionei aqui, onde eu ia utilizar. Tem que pular as partes, onde é fundo, você passa o stencil e faz o fundo, tá bom? Ah, e aqui no meu caso, eu sempre utilizo, meus panos de prato já tá com barrinha, já tá pronto. Então, eu ponho um durex aqui na parte do acabamento, pra ele não borrar, tá bom? Aí, depois, na hora que eu acabo a pintura, eu tiro o durex, tá bom? Então, vamos pro rostinho da Minnie, tá bom? Eu vou usar salmão bebê, o caramelo, esquinhas de marrom, jatobá e sépia, tá bom? E um pouquinho do rosé. Aí a gente vai usar essas cores por enquanto. E o branco, tá? O branco tá aqui. Então eu vou começar com salmão bebê, caramelo, um pouquinho do marrom e o jatobá. Eu gosto de pôr na ordem assim que a gente vai usar, fica mais fácil de pegar as tintas, tá bom? Então a gente vai começar preenchendo o rostinho dela com o salmão. Deixa eu pôr a câmera mais pra cá. Aí vai preencher todo o rostinho dela com o salmão bebê, tá? Respeitando o espaço dos outros desenhos, do olhinho, da parte da cabecinha, né? Aí a gente vai pôr e espalhar bastante a tinta. Tem que cobrir toda a parte da trama, tem que ir esfregando bastante, né? Não sei se a minha mão tá na frente. Aí nesses cantinhos também tem que ir bem com cuidado, né? Tem que... Vai sempre fazendo movimentos circulares, né? Circulares, aí, e vai apertando pra entrar bem na trama do tecido mesmo, sabe? Pra não ficar aquelas partinhas brancas que não pintou, que depois que seca aí aparece bastante. Na hora que tá molhado ainda nem aparece tanto, mas depois seca, aí dá pra ver certinho onde não penetrou a tinta, tá?
Aqui nos cantinhos também da parte dos olhos. Tem que ir bem devagarzinho, bem com cuidado. Na verdade, a pintura, tem que ter paciência, calma. Lembre que é sempre o seu momento de relaxar. Aqui. É um momento que você vai curtir fazer a pintura. Aí a boquinha também você pula, faz só na parte, o contorno dela, em volta. Aqui perto do narizinho também. Fazendo o contorno para não invadir o nariz. Mas depois o preto, como o preto é uma cor forte, ele dá pra retocar, né? De novo, se borrar e tal. É pior se você borrar na parte mais clara, borrar de preto. Aí é mais difícil de tampar. Agora o contrário é fácil de tampar. Tá? É só ir devagarzinho, quem não tem bastante prática. Vai com cuidado. Essas partes perto do rostinho, é sempre a tinta pro lado que vai perto do preto, tá? Tinta pro lado de lá e vai contornando o desenho. Vai contornando assim, em volta. Aí agora falta só aqui embaixo, embaixo da boquinha dela, né? Pronto. Feito isso, a gente vai começar a sombrear agora. Eu vou usar um pouquinho de caramelo, tá? É nos cantinhos dos olhos. Tira o excesso. Aí você vai puxar bem no cantinho, tá? Pra fazer como se fosse o fundo do olho, assim. Daqui pra cima. E aqui também. Aí você vai misturar as tintas até terminar em nada, tá? Tipo, pra não aparecer onde ela começa, nem onde ela termina. Minha mão tá bem na frente, né? Aí embaixo do nariz também. Embaixo da boca. Aí também você vai espalhar, pra não deixar, pra ficar degradê, né? Vai ir sumindo a cor. Tá vendo? Aí aqui ela tem uma separaçãozinha, né? Na boquinha. Então, você também faz
De leve também, pouquinho. E em volta do rostinho dela. Sempre pouca tinta, tá? Que é melhor sempre você pôr a mais do que não ter como tirar. Aí você espalha pra ficar bem uniforme. Que ainda você vai vir com a sombra depois, né? Aí aqui também. Aí com um pouquinho do jatobá, você vai reforçar um pouco mais. Embaixo do nariz. Aqui embaixo da boca. Aí não é inteiro, tá? É só nos cantinhos onde é mais, tem mais profundidade. Só pra realçar um pouco mais a profundidade, tá? Aí bem pertinho do olho aqui, ó, um cantinho só. Aí agora com um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo, de marrom, esquinha de marrom. Você vai só mais aqui embaixo do narizinho. Só para realçar mais um pouco a profundidade. Aí você vai indo em degradê nas cores para dar um efeito mais bonito. Bem pouquinha tinta. E aqui no cantinho também. Aí. Pronto. Feito isso, a gente vai para a luz, tá? Vou tampar, guardar. Aí a luz é branca, tinta branca. Por enquanto eu não troquei de pincel ainda, eu tô com um pincel bem velhinho. Ele é bem velhinho já, acho que ele é número 10 da Condor, série 454, tá? O lixadinho, mas nem é mais, tá bem velhinho já. Eu gosto dele porque ele as cerdas já estão bem certinhas já. Aí você vem com o branco, um lado só do pincel, tá? Só numa ponta do pincel. Aí você vem em cima dos olhos e a gente vai iluminar. Aí põe na metade dos olhos aqui e puxa. Aí já vai fazendo movimento circular para realçar a parte de cima dos olhos, tá? Aqui também, desse lado.
perto dos olhos e vai subindo. Aí, presta atenção para ficar os dois olhos iguais, tá? Não ficar diferente um do outro. Aí, aqui no meio, você dá uma iluminada. Aí, aqui em cima dos olhos, a gente vai iluminar. Pouca tinta, tá, gente? Porque o branco também, pois, não tem como ficar tirando muito branco. Então, é sempre melhor você pôr mais tinta do que não ter como tirar, tá? Aqui na parte de cima da boca. Põe a tinta, aí vai suavizando também, tá? Subindo, suavizando. Aqui em volta, ó, pra fazer a covinha dela, né? Marca, depois espalha. E aqui do outro lado também. Marca a covinha e espalha. Aí aqui embaixo também, no rostinho. A gente vai iluminar o queixinho dela. Aí a tinta, pouca tinta pro lado, a tinta pro lado do risco, né? Onde a gente quer que ilumina mais. Aí aqui em volta, pra não ficar só tudo tão... E aqui nas laterais. A gente vai dar uma iluminada também. Sempre fazendo o movimento do rostinho dela, né? Pra ficar em harmonia. Aí com o rosé, a gente vai fazer uma bochechinha. Porque ela é menininha. Aí, você pega, depois que você já fez todas as marcações, você suaviza tudo, não deixa marcas. Tenta espalhar toda a tinta, sem deixar marquinhas. Onde tem que clarear, aí vai de gosto, né? Onde você gosta mais de clarear ou não, tá? Pronto. Aí a gente vai pintar o olhinho agora, tá? O olhinho eu vou usar branco e cinza lunar. Aí pinta um olhinho de branquinho. E com cinza lunar,
nas partes que é mais profundo, né? Que é mais... que tem sombra no olhinho. Aí depois que secar, a gente volta com o branco de novo, pra iluminar mais, né? Porque o cinza tampa bastante, mas é que depois dá realce. Faz isso nos dois. A parte preta que eu já pintei, não tem segredo, é só preenchimento. É porque o preto tem que estar bem sequinho, pra depois a gente iluminar. Então, eu já fiz tudo antes, pro vídeo não ficar muito longo, né? Aí, com cinza de novo, cinza lunar, a gente vai escurecer o olhinho. Prestar atenção para os dois olhinhos ficarem iguais, tá? Mesma tonalidade. Aí depois que secar, você realça com o branco. Nossa, você colocar o dedo na cara assim, né? Aí a gente vai preencher a parte preta. A parte preta eu gosto de usar sempre um pincel bem pequenininho, porque é bem pequeno o espaço, né? E pinta de pretinho também, inteiro, que depois a gente ilumina também. Pinta os dois, tá? Tem que tomar cuidado com esse tipo de desenho, quando é menininha, que nem o Mickey e a Minnie. Tem que prestar atenção pra deixar bem redondinho. Vai ajeitando no pincel, assim, devagarzinho, com a tinta de um lado só do pincel, pra não ficar torto ou borrado, né? Tem que deixar bem harmonioso, né? Aí requer um pouco mais de cuidado nessas partes pequenininhas. O narizinho, tá vendo? Ficou uma pontinha aqui, tortinha. Você vê com o pincel pequenininho e arruma, tá? Aqui embaixo também, ó. Aí você vai retocando o que ficou tortinho, ficou sem tinta, tá? Mas a gente ainda vai fazer o contorno. A boquinha dela, eu uso o rosa. Peraí que eu esqueci de achar a tinta. Aí agora a gente vai fazer a parte da boquinha, tá? A boquinha, o fundinho daqui, eu faço sempre de preto. A gente vai pegar um pincel bem menorzinho agora, tá? Um 454, ele deve ser número 2.
já apagou a numeração dele, mas ele é bem pequeno, é o número 0, tá? Aí vai vir aqui e vai fazer a parte de trás da boquinha. Tô fazendo de preto, tá? Aí é bem com cuidado também, porque o espaço é bem pequenininho. Aí vai contornando. Aí preenchendo toda a parte também, cuidado para não deixar meio esbranquiçado, né? Cobrir toda a trama. Aí na hora que for contornar, também dá pra deixar mais retinho. Pronto. Feito isso, a gente vai pra parte da língua. A língua eu tô usando rosa antigo e o rosé, tá? Deixa eu tampar o preto. Aí a gente vai... A parte do fundo vai pintar de rosa antigo. Pouca tinta, tá, gente? Aí eu... a tinta pro lado preto. Aí espalha um pouquinho pra ficar um pouco degradê. E vem com o rosé na parte de baixo. Aí encontra as tintas e faz movimentos circulares pra emendar uma tinta na outra, pra unir, né? Feito isso, você vai pegar o branco, pouca tinta também, um lado só do pincel, tira o excesso. E aqui na parte de baixo, você já vai dar uma iluminada. Depois que secar, a gente vai voltar a retocar. Aí, pronto. Agora, a gente vai fazer a parte do contorno do rostinho. Contorno, eu pego o preto. Eu uso, gente, um pincel aqui do Japão. Eu comprei em Kais Home. Ele é liner, número 0. Chama Handicrawl, tá? Põe a tinta num pratinho. Eu diluo com água, mas pode ser água ou pode ser o diluente também. O aquarela silk, também aquarela silk é bom que aí a tinta não... ela não abre, né? Aí você vai vir, pouca tinta, tira o excesso do pincel pra ele ficar redondinho, tá? Aí você com bem cuidado, a mão suave. Aí você vai deixar tudo retinho agora. Não pode apertar o pincel, tem que ser só com a pontinha do pincel. Contorna a boquinha, pra ela ficar bem certinha, né? O desenho bem certinho.
Se a tinta não estiver bem diluída, ela é mais difícil de espalhar. Aqui no meio também você já faz bem redondinho. O bom do diluente para diluir a tinta é que não vai mudar muito a cor da tinta. A água, ela vai ficando mais transparente, né? Mais rala. Aí com o pincel você faz os cantinhos bem certinho. Contorna o olhinho também. Dentro da bolinha, para ela ficar bem redondinha. E em volta dos olhos. E o outro também. Agora, para fazer a parte dos cílios, eu gosto de vir um pedacinho e daqui subir. Aí do outro lado, a mesma coisa. Aí a gente vai dar brilho. É os azul inverno, que eu uso sempre para dar brilho. Tinta de um lado só do pincel. Aí vem aqui no narizinho, faz a volta e suaviza. Aqui em volta das orelhinhas dela também. Tinta de um lado só, depois espalha. O outro lado também. Aí depois você pode vir e dar só uma realçada só nas pontas. Aí. Aqui também.
E aqui bem no meio, com a pontinha do pincel, aqui é movimento circular. Aí, com o pincel menorzinho, a gente vai fazer o contorno do olhinho. Tinta de um lado só do pincel também. E a gente vai fazer tipo uma meia-lua. Se passou demais, tipo, ai, errei. Aí você vem com o preto e tampa um pouco. Bom que o preto dá pra tampar, né? Aí depois com o branco, aí com o branco também, tinta de um lado só, pouca tinta, vem e faz um realce. O olhinho também, o olhinho tem que ser um pincel menorzinho. Aí com o pincel bem pequenininho, você vem e dá um realce no olhinho. Pouca tinta, tá, gente? Tudo pouquinha tinta. Aí com quem tem aquele pinta-bolinha, tudo bem, pode usar. Quem não tem, a pontinha do pincel que for bem redondinha, pinga com a pontinha do pincel mesmo. Só pra dar brilho no olhinho. Aí a parte da língua também tem que ter um brilho, tá, gente? Pega um pincel pequeno também. Tinta de um lado só do pincel, tira o excesso. E dá um brilhozinho. Espalha. Aí. É isso. Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo.